Meu nome é Padre Almiro Tavares, e 40 evangélicos invadiram minha missa de Nossa Senhora Aparecida gritando, quebrando imagens e jogando a Eucaristia no chão. Era 12 de outubro, a igreja estava lotada com mais de 500 pessoas quando as portas laterais se abriram violentamente. O barulho foi seco, como madeira rachando. Senti o vento frio entrar antes mesmo de vê-los. Entraram em formação organizada, com faixas dizendo Maria não salva e abaixo a idolatria. O líder, que depois descobri ser apóstolo Cornélio Bastos, arrancou o microfone das minhas mãos e gritou: "Esse padre ensina heresia. Vocês adoram estátuas mortas em vez do Deus vivo." O som da voz dele me cortou como vidro. Senti meu estômago revirar. As pessoas ao meu redor começaram a gritar, algumas levantaram das cadeiras, outras ficaram paralisadas. Começaram a derrubar as imagens dos santos. O barulho do gesso batendo no chão me dói até hoje. Pesotearam as hóstias consagradas que caíram do ostensório, rasgaram terços das mãos dos fiéis. Crianças choravam, idosos tentavam proteger as imagens com os próprios corpos. Eu, tomado por uma raiva explosiva, empurrei Cornélio e gritei: "Saiam da minha igreja, seus demônios!" Parti para cima dele, mas os fiéis me seguraram. Meus braços tremiam de ódio. A confusão virou pancadaria generalizada. Foi quando algo impossível aconteceu. Mas para entender aquele momento, preciso voltar muito tempo atrás. Porque aquela invasão não começou naquele dia de outubro. Ela começou quando eu ainda era criança, quando aprendi pela primeira vez o que era ser humilhado por causa da minha fé. Eu tinha 7 anos. Meu pai, Joaquim Tavares, era um homem simples, pedreiro, devoto de São Sebastião desde que se curou de uma doença grave. Ele carregava uma imagem pequena do santo no bolso da camisa, sempre. Aquilo era sagrado para ele. Um dia, passando em frente a uma igreja evangélica, um pastor viu a imagem e gritou na rua, na frente de todo mundo: "Olha o idólatra pagão, carregando estátua morta enquanto Deus vivo chora." As pessoas pararam para ver. Meu pai ficou vermelho, abaixou a cabeça, e nunca mais carregou a imagem na rua. Mas eu vi a vergonha nos olhos dele. E aquilo ficou gravado em mim como ferro quente na pele. Cresci com aquela cena na cabeça. Quando entrei no seminário, jurei que nunca deixaria ninguém humilhar minha fé daquele jeito de novo. Me tornei padre aos 28 anos, cheio de convicção e cheio de raiva guardada. Transformei aquela dor em missão. Passei a atacar evangélicos em homilias, debatia com pastores na internet, organizava vigílias de reparação contra o que eu chamava de heresias protestantes. Minha igreja ficou conhecida como a que não tinha medo de enfrentar os falsos profetas. As pessoas gostavam. Diziam que eu era corajoso, que defendia a fé com firmeza. Mas a verdade é que eu estava usando a batina para justificar vingança pessoal. Meses antes da invasão, gravei vídeos virais chamando o apóstolo Cornélio de falso profeta e sua igreja de covil de mercenários. Eu falava com desprezo, com sarcasmo. Dizia que ele enganava pobres e idosos para enriquecer. Ele respondeu me chamando de vendedor de imagens e líder de culto pagão. A guerra estava declarada. Cada vídeo meu gerava mais ódio. Cada resposta dele aumentava minha sede de confronto. Eu me sentia poderoso. Achava que estava defendendo Maria, defendendo a igreja. Mas, na verdade, eu estava alimentando um monstro dentro de mim. Meu primo Valdemar Tavares, evangélico praticante, me implorou várias vezes: "Almiro, você está alimentando ódio, não fé. Isso vai explodir." Eu o expulsei de casa. Gritei que ele tinha vergonha da própria família, que tinha se vendido para hereges. Ele saiu chorando. Nunca pedi desculpas. Padre Crisóstomo, meu diretor espiritual, me alertou em confissão: "Você está usando a batina para justificar vingança pessoal. Isso não vem de Deus." Eu o ignorei completamente. Disse que ele era velho, que não entendia os tempos modernos, que a igreja precisava de padres fortes como eu. Ele me olhou com tristeza e disse: "Almiro, um dia você vai entender que força sem amor é apenas violência com máscara religiosa." Saí daquela confissão com raiva dele também. Então chegou o dia 12 de outubro. A missa estava linda, a igreja cheia, as pessoas cantando. Eu sentia orgulho. Aquela era minha igreja, minha comunidade, minha fortaleza contra os hereges. Eu estava no altar, elevando a Eucaristia, quando ouvi o barulho das portas. O som do vidro quebrando. Os gritos. O caos. Quando vi Cornélio entrando com aqueles homens, meu sangue ferveu. Tudo que eu tinha guardado durante anos explodiu. Não pensei em proteger os fiéis,
Não pensei em chamar a polícia, não pensei em buscar paz. Pensei apenas em vingança. Parti para cima dele como um animal ferido. Queria machucá-lo. Queria que ele sentisse a mesma dor que meu pai sentiu naquela rua, anos atrás. Mas os fiéis me seguraram. Me arrastaram para a sacristia enquanto a confusão continuava lá fora. Eu gritava, cuspia ódio, prometia vingança. Padre Crisóstomo chegou correndo e me segurou pelos ombros. Almiro, pare. Você está perdido. Eu o empurrei. Perdido? Eu estou defendendo a casa de Deus. Ele me olhou com lágrimas nos olhos e disse, você não está defendendo nada. Você está destruindo tudo. Naquele momento, a polícia chegou. Prenderam 23 evangélicos, incluindo Cornélio. Ele foi levado algemado, gritando versículos bíblicos. Eu senti uma satisfação amarga. Pensei que tinha vencido. Mas quando a polícia foi embora e a igreja ficou vazia, olhei ao redor. As imagens de santos estavam quebradas no chão. O altar tinha sangue de pessoas que se feriram na confusão. Paredes pichadas com versículos contra a idolatria. Terços rasgados espalhados pelos bancos. Hóstias consagradas pisoteadas. E no meio de tudo aquilo, eu, sozinho, com as mãos tremendo, com o coração batendo rápido, com um vazio enorme no peito. Tentei rezar, mas as palavras não saíam. Tentei chorar, mas as lágrimas não vinham. Só sentia raiva. Raiva de Cornélio. Raiva dos evangélicos. Raiva de mim mesmo. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei sentado no quarto da casa paroquial, olhando para o teto, ouvindo silêncio pesado. Cada vez que fechava os olhos, via as hóstias sendo pisoteadas. Via o rosto de Cornélio gritando. Via meu próprio rosto, desfigurado de ódio, partindo para cima dele. E uma pergunta começou a me perseguir. Quem realmente profanou aquela igreja? Eles, com suas faixas e gritos. Ou eu, com meses de provocações e ataques? A resposta me apavorava. Então eu a empurrava para longe e voltava a culpar os evangélicos. Era mais fácil assim. No dia seguinte, a notícia da invasão estava em todos os jornais e redes sociais. Evangélicos invadem missa e profanam igreja católica. Meu nome estava em todas as manchetes. Recebi centenas de mensagens de apoio de católicos revoltados. Diziam que eu era um herói, que tinha enfrentado os hereges. Mas também recebi mensagens de ódio de evangélicos, me chamando de falso profeta, de anticristo, de filho do diabo. E no meio de tudo isso, uma mensagem de Valdemar: Almiro, você provocou isso. E agora vai ter que viver com as consequências. Deletei a mensagem sem responder. A diocese me convocou. O bispo estava furioso. Padre Almiro, você sabe que está suspenso, não sabe? Fiquei em choque. Suspenso? Por quê? Eu fui atacado. Minha igreja foi profanada. Ele me olhou com severidade. Você foi flagrado tentando agredir o líder dos invasores na frente de 500 pessoas. Isso foi gravado e está circulando na internet. Você perdeu completamente o controle. Não agiu como um pastor, agiu como um brigão de rua. Tentei me defender, mas ele levantou a mão. A suspensão é de 3 meses. Nesse período, você não pode celebrar missa, não pode dar sacramentos, não pode aparecer publicamente como padre. Use esse tempo para refletir sobre o que você se tornou. Saí daquela reunião destruído. 3 meses suspenso. Minha reputação manchada. Católicos começaram a me criticar também, dizendo que eu tinha dado munição para os evangélicos, que tinha feito a igreja parecer violenta. Evangélicos me odiavam ainda mais. Eu me tornei um símbolo de tudo que estava errado no diálogo interreligioso. A igreja precisou ser fechada por 2 semanas para reformas. As imagens quebradas foram retiradas, as paredes limpas, o altar reconsagrado. Mas as marcas permaneceram. E eu também fiquei marcado. As noites se tornaram um inferno. Acordava às 3 da manhã suando frio, com o coração disparado. Via em pesadelos as hóstias pisoteadas no chão, via sangue escorrendo pelas paredes, via Cornélio rindo enquanto quebrava imagens. E sempre, ouvia uma voz feminina chorando: por que vocês destroem uns aos outros em meu nome? Acordava gritando, tremendo, sozinho. Tentava rezar, mas as orações pareciam vazias. Tentava ler a Bíblia, mas as palavras não faziam sentido. Eu estava preso em um ciclo de culpa e raiva que não conseguia quebrar.
Padre Crisóstomo veio me visitar. Sentou-se na minha frente e ficou em silêncio por muito tempo. Finalmente, ele disse: Almiro, você sabe qual é o seu maior pecado? Olhei para ele, esperando que dissesse orgulho ou raiva. Mas ele disse algo pior: seu maior pecado é que você nunca amou Maria. Você a usou. Usou o nome dela para justificar seu ódio, sua vingança, sua dor não curada. Você transformou a Mãe da Misericórdia em bandeira de guerra. E quando a usaram para isso, ela chorou. Aquelas palavras me atravessaram como lanças. Tentei negar, mas ele continuou: você acha que Maria aprovaria o que você fez? Você acha que ela ficaria feliz vendo você provocar evangélicos, humilhar pastores, incitar confronto? Onde está o amor dela nisso tudo? Fiquei sozinho novamente. As palavras de Padre Crisóstomo ecoavam na minha cabeça. Comecei a revisar tudo o que eu tinha feito nos últimos anos. Quantas homilias cheias de veneno disfarçado de zelo. Quantos vídeos atacando pessoas em nome de defender a fé. Quantas vezes usei o púlpito para alimentar divisão em vez de construir pontes. E percebi algo devastador. Eu tinha me tornado exatamente o que eu odiava. Aquele pastor que humilhou meu pai na rua era eu agora, só que com batina. Eu era o agressor disfarçado de vítima. Uma semana após a invasão, voltei à igreja destruída. Estava vazia, silenciosa, fantasmagórica. Caminhei até o altar e olhei para os pedaços da imagem de Nossa Senhora espalhados pelo chão. Alguém tinha começado a juntar os fragmentos, mas eles ainda estavam lá, quebrados, irreparáveis. Me ajoelhei no meio dos escombros, e pela primeira vez em muito tempo, chorei de verdade. Não chorei de raiva ou frustração. Chorei de vergonha. Vergonha do que eu tinha me tornado. Vergonha de ter usado o nome dela para alimentar ódio. Vergonha de ter provocado aquela profanação. Peguei um dos fragmentos da imagem. Era o rosto dela, rachado ao meio. Os olhos ainda tinham aquela expressão de ternura, mesmo quebrados. E foi como se ela estivesse me olhando, me perguntando: Almiro, por que você fez isso? Desabei completamente. Abracei os pedaços da estátua e gritei: me perdoa. Me perdoa por ter usado você assim. Me perdoa por ter provocado isso. Chorei até não conseguir respirar. Chorei até sentir que não havia mais lágrimas. E no silêncio que veio depois, senti algo que nunca tinha sentido antes, um peso sendo tirado de mim. Não era alívio completo. Era apenas o começo de algo. Mas era real. Fiquei ali por horas, abraçado aos pedaços da imagem. Quando finalmente levantei, o sol estava nascendo. A luz entrava pelas janelas quebradas e iluminava o altar destruído. E pela primeira vez, tive coragem de fazer a pergunta que eu tinha evitado durante toda a minha vida sacerdotal: Deus, quem eu realmente sou sem essa raiva? Quem eu sou sem essa necessidade de vencer, de estar certo, de me vingar? A resposta veio em forma de silêncio. E naquele silêncio, entendi que eu precisava começar do zero. Não como o Padre Almiro que todos conheciam, mas como o Almiro que eu nunca tive coragem de ser, vulnerável, quebrado, precisando de cura. Os dias seguintes foram os mais difíceis da minha vida. A suspensão significava que eu não podia celebrar missa, não podia ouvir confissões, não podia fazer nada do que definia minha identidade como padre. Fiquei apenas eu, sozinho com meus pensamentos e com uma culpa que crescia a cada dia. Comecei a assistir aos vídeos que eu tinha gravado atacando Cornélio e outros pastores. Ver meu próprio rosto cheio de desprezo, ouvir minha própria voz destilando veneno disfarçado de verdade teológica, foi insuportável. Eu não me reconhecia naquele homem. Ou talvez, pela primeira vez, eu estava me reconhecendo de verdade. Tentei entrar em contato com Valdemar várias vezes. Ele não respondia. Deixei mensagens pedindo desculpas, explicando que eu tinha entendido, que ele estava certo. Nada. Até que uma tarde ele finalmente respondeu: Almiro, você me expulsou de casa. Me chamou de traidor. Disse que eu tinha vergonha da família. Você acha que um pedido de desculpas por mensagem resolve anos de humilhação? As palavras dele me cortaram, mas eram justas. Completamente justas. Escrevi de volta: você tem razão. Eu não mereço o seu perdão. Mas preciso que você saiba que eu estava errado. Completamente errado. E que eu sinto muito. Ele visualizou, mas não respondeu. A data do julgamento dos invasores foi marcada. 23 homens seriam julgados por invasão de propriedade, vandalismo, profanação de símbolos religiosos e incitação à violência.
A promotoria queria penas severas, de 3 a 5 anos de prisão para cada um. Eu era a testemunha principal. Todos esperavam que eu aparecesse no tribunal e confirmasse cada crime, cada agressão, cada insulto. A mídia católica já estava preparando campanhas pedindo justiça máxima. Evangélicos estavam mobilizados para protestar, dizendo que era perseguição religiosa. O caso tinha se tornado um símbolo nacional da guerra entre católicos e evangélicos. Mas algo dentro de mim tinha mudado. Quanto mais eu pensava no julgamento, mais sentia um aperto no peito. Aqueles 23 homens iam para a prisão. Suas famílias seriam destruídas. Seus filhos cresceriam sem paz. E tudo por causa de uma guerra que eu tinha ajudado a criar. Sim, eles invadiram a igreja. Sim, eles quebraram imagens. Sim, eles profanaram a Eucaristia. Mas eu provoquei. Eu ataquei Cornélio publicamente durante meses. Eu o chamei de falso profeta, de mercenário, de enganador. Eu usei minha posição de padre para humilhá-lo diante de milhares de pessoas. Como eu podia ficar em silêncio sobre minha própria culpa enquanto eles pagavam sojinhos? Padre Crisóstomo veio me visitar novamente. Dessa vez, ele trouxe uma carta escrita por uma das esposas dos presos. Ela dizia: Padre Almiro, meu marido está preso há 2 semanas. Meus 3 filhos perguntam todos os dias quando o pai vai voltar. Eu não tenho dinheiro para pagar advogado. Meu marido foi enganado pelo apóstolo Cornélio, que disse que invadir a igreja era uma missão de Deus. Ele acreditou. Agora ele chora na cela todos os dias, dizendo que cometeu um pecado terrível. Ele não é um homem mau. Ele só foi manipulado. Por favor, tenha misericórdia. Terminei de ler a carta com as mãos tremendo. Olhei para Padre Crisóstomo e perguntei: o que eu faço? Ele me olhou nos olhos e disse: você faz o que Maria faria. Você escolhe a misericórdia, mesmo quando dói. Mesmo quando todos esperam vingança. Mesmo quando você tem o direito de buscar justiça. Porque no final, Almiro, justiça sem misericórdia não é justiça. É apenas vingança com outro nome. Passei a noite inteira acordado, pensando naquelas palavras. Justiça sem misericórdia. Eu tinha passado anos exigindo justiça. Justiça contra os hereges. Justiça contra os falsos profetas. Justiça contra todos que discordavam de mim. Mas onde estava a misericórdia? Onde estava o perdão que Jesus ensinou? Onde estava o amor que Maria viveu? Na madrugada anterior ao julgamento, voltei à igreja destruída. Era quase 3 da manhã. O mesmo horário em que eu acordava com pesadelos todas as noites. Entrei pela porta lateral que ainda estava quebrada. A igreja estava escura, fria, silenciosa. Caminhei até o altar e caí de joelhos. Meu corpo inteiro tremia. Comecei a falar, sem saber exatamente com quem eu estava falando. Talvez com Maria. Talvez com Deus. Talvez comigo mesmo. Mãe Aparecida, eu provoquei essa profanação. Usei seu nome para alimentar ódio durante anos. Eu sou tão culpado quanto eles. Minha voz estava quebrada de vergonha. Continuei: aqueles homens estão presos, suas famílias destruídas, e foi por minha causa. Eu ataquei o líder deles publicamente. Eu o humilhei. Eu o provoquei até que ele explodiu. E quando ele veio cheio de ódio, eu respondi com o mesmo ódio. Eu me tornei igual a ele. Pior, talvez. Porque eu deveria saber melhor. Eu sou padre. Eu deveria representar você. Mas eu só representei minha própria dor não curada, minha própria necessidade de vingança. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, molhando o chão frio da igreja. Eu não quero mais ser essa pessoa, continuei, com a voz cada vez mais quebrada. Não quero mais carregar esse rancor que carrego desde criança. Não quero mais usar seu nome para justificar meu ódio. Eu quero aprender a perdoar. Quero aprender a amar mesmo quando profanam o que eu amo. Mas sozinho, eu não consigo. Eu tentei a vida inteira ser forte, ser inflexível, ser o defensor da fé. E tudo que consegui foi destruição. Destruí minha relação com Valdemar. Destruí a paz da minha comunidade. Destruí essa igreja. Me ensina a ser diferente. Me ensina a ser como você. Fiquei ali, de joelhos, esperando alguma resposta. Mas só havia silêncio. Um silêncio profundo, pesado, mas de alguma forma reconfortante. Não era o silêncio vazio dos últimos dias. Era um silêncio cheio de algo que eu não conseguia nomear. Presença, talvez.
Ou apenas a ausência do barulho da minha própria raiva? Fechei os olhos, e pela primeira vez em semanas, consegui respirar fundo sem sentir o peito apertado. Não era paz completa, mas era o começo de algo parecido. Quando o sol nasceu, eu ainda estava ali. Tinha adormecido encostado no altar, exausto de tanto chorar. Acordei com a luz entrando pelas janelas quebradas, iluminando os pedaços da imagem de Nossa Senhora que alguém tinha começado a juntar em uma caixa. Me levantei devagar, com o corpo dolorido. Olhei para os fragmentos e uma certeza nasceu dentro de mim. Eu precisava ir ao tribunal. Mas não para confirmar acusações. Para contar a verdade completa. Minha verdade também. Cheguei ao fórum às 8 da manhã. Havia manifestantes dos dois lados. Católicos com faixas pedindo justiça, evangélicos com faixas pedindo liberdade religiosa. Quando me viram, alguns católicos aplaudiram. Alguns evangélicos gritaram insultos. Eu abaixei a cabeça e entrei. A sala do tribunal estava lotada. As famílias dos presos ocupavam metade das cadeiras, muitas mulheres com crianças no colo. A outra metade estava cheia de católicos da minha paróquia, esperando que eu testemunhasse contra os invasores. O juiz abriu a sessão. Os 23 réus foram trazidos. Cornélio estava entre eles, com o rosto magro, os olhos fundos, muito diferente do homem que tinha invadido minha igreja gritando versículos. Ele me olhou de longe e depois desviou os olhos. A promotoria começou apresentando as acusações. Mostrou vídeos da invasão, fotos das imagens quebradas, depoimentos de fiéis que estavam na missa. Tudo apontava para penas máximas. Então chegou minha vez de testemunhar. Fui chamado à frente. Todos os olhos estavam em mim. O promotor começou com perguntas padrão. O senhor confirma que no dia 12 de outubro sua igreja foi invadida por esses homens? Confirmei. O senhor confirma que eles quebraram imagens sagradas? Confirmei. O senhor confirma que eles profanaram a Eucaristia pisoteando as hóstias consagradas? Confirmei. Ele sorriu, satisfeito, achando que o caso estava ganho. Então fez a última pergunta: o senhor tem algo mais a declarar? E foi aí que tudo mudou. Respirei fundo e disse: sim. Eu preciso confessar algo que ninguém aqui sabe. Ou que todos sabem, mas fingem não ver. O promotor franziu a testa. O juiz se inclinou para a frente. Continuei: eu provoquei essa invasão. Durante meses, ataquei publicamente o apóstolo Cornélio. Gravei vídeo chamando-o de falso profeta, de mercenário, de enganador. Usei minha posição de padre para humilhá-lo diante de milhares de pessoas. Organizei vigílias contra sua igreja. Incitei meus fiéis a confrontá-los nas ruas. Eu criei o ambiente de ódio que levou àquela invasão. O silêncio no tribunal era absoluto. Católicos da minha paróquia me olhavam com choque. O promotor tentou me interromper, mas o juiz mandou que eu continuasse. Eu não estou dizendo que o que eles fizeram foi certo. Invasão é crime. Vandalismo é crime. Profanação é crime. Mas eu também cometi crime. Crime de difamação. Crime de incitação ao ódio religioso. Crime de usar minha autoridade para destruir a reputação de outra pessoa. E se eles devem ser punidos pelos crimes físicos, eu devo ser punido pelos crimes morais que causaram tudo isso. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Minha voz tremeu, mas continuei: aqueles homens estão presos há 2 semanas. Suas famílias estão sofrendo. Seus filhos estão sem paz. E eu durmo na minha casa confortável, sendo chamado de herói por católicos que não sabem que eu provoquei tudo. Eu não vim aqui pedir justiça. Eu vim pedir misericórdia. Para eles e para mim. Porque no final, nós somos todos culpados. Eu de atacar, eles de revidar. Mas se continuarmos nesse ciclo de vingança, nunca vai acabar. Alguém precisa parar. E eu decidi que esse alguém sou eu. O tribunal explodiu em gritos. Católicos me xingando de traidor. Evangélicos confusos, sem saber se deviam me apoiar ou me odiar também. O juiz bateu o martelo pedindo ordem. Mas no meio daquele caos, algo extraordinário aconteceu. Apóstolo Cornélio, da tribuna dos réus, levantou a mão e pediu para falar. O juiz hesitou, mas permitiu. Cornélio foi levado ao microfone, ainda algemado. Ele olhou para mim com lágrimas nos olhos e começou a falar com a voz quebrada. Padre Almiro, ele disse, desde aquela noite na igreja, nenhum de nós consegue mais pregar. Toda madrugada, às 3 da manhã, todos os 40 que participaram da invasão acordam com o mesmo sonho. O mesmo sonho, padre.
Todos nós. Ele respirou fundo, tremendo. Uma mulher de manto azul está de pé no meio da igreja destruída, chorando. Ela segura os pedaços das imagens quebradas nas mãos. Ela olha para nós e diz: vocês destruíram minha casa para defender meu filho, mas meu filho nunca pediu isso. E então ela chora. Chora tanto que as lágrimas formam poças no chão. Meu coração disparou. 3 da manhã. O mesmo horário que eu acordava. A mesma mulher chorando. Cornélio continuou: no começo, achamos que era culpa. Remorso. Mas o sonho se repetiu todas as noites, com os mesmos detalhes. Comparamos. Os 40 tiveram o mesmo sonho, na mesma hora, com as mesmas palavras. Perícia psicológica não conseguiu explicar. E ontem à noite, o sonho mudou. Ele me olhou diretamente. Ontem à noite, ela virou para mim e disse: amanhã o padre vai pedir misericórdia para vocês. Vocês precisam pedir perdão para ele também. O tribunal ficou completamente em silêncio. Até os que gritavam segundos atrás pararam. Cornélio continuou, com a voz cada vez mais trêmula: eu não acredito em Maria como vocês católicos acreditam. Eu nunca acreditei. Mas algo aconteceu com todos nós que nenhum de nós consegue explicar. 40 homens tendo o mesmo sonho, todas as noites, no mesmo horário, com as mesmas palavras. Isso não é coincidência. Isso não é psicológico. Isso é algo maior do que todos nós. Ele respirou fundo e olhou para os outros réus. Um por um, eles começaram a se levantar, todos confirmando com a cabeça. Um deles, um homem de uns 50 anos chamado Josias, pediu para falar também. O juiz, completamente desconcertado com a situação, permitiu. Josias disse, com a voz embargada: eu acordei todas as noites às 3 da manhã suando frio. Sempre o mesmo sonho. A mulher de azul chorando, segurando os pedaços das imagens. No começo, achei que era só comigo. Mas quando contei para os outros presos, descobri que todos estavam passando pela mesma coisa. As mesmas palavras. Os mesmos detalhes. Até o cheiro. Ele parou, emocionado. No sonho, tem cheiro de rosas. Rosas frescas, como se alguém tivesse acabado de colher. Outro réu levantou, um jovem de uns 25 anos. Eu nunca chorei na vida. Mas nesse sonho, eu acordo chorando todas as noites. Minha esposa está desesperada. Ela me leva ao médico, ao psicólogo, mas ninguém consegue explicar. E ontem, quando a mulher do sonho disse que o padre ia pedir misericórdia hoje, eu não acreditei. Pensei que era impossível. Mas aqui está ele, fazendo exatamente o que ela disse que faria. Suas lágrimas caíam livremente. Eu não sei o que está acontecendo. Mas eu sei que eu pequei. Que nós pecamos. E que precisamos de perdão. O juiz pediu uma pausa. Ele estava visivelmente impactado. Todos estavam. A sala do tribunal estava dividida entre pessoas chorando, pessoas em choque e pessoas tentando processar o que acabavam de ouvir. Durante a pausa, Cornélio se aproximou de mim. Ainda estava algemado, mas conseguiu chegar perto. Ele me olhou nos olhos e disse: Padre Almiro, me perdoa. Por ter invadido sua igreja. Por ter quebrado as imagens. Por ter profanado a Eucaristia. Eu estava cego de ódio. Você me atacou, e eu quis me vingar. Mas vingança não vem de Deus. Eu sei disso agora. Eu segurei as mãos dele, mesmo algemadas. Cornélio, me perdoa você. Por ter atacado você publicamente. Por ter humilhado você e sua igreja. Por ter provocado tudo isso com meu ódio. Eu estava usando Deus para justificar minha dor pessoal. E no processo, causei dor em tantas pessoas. Você, sua igreja, suas famílias, minha própria comunidade. Eu sou tão culpado quanto você. Nos abraçamos ali mesmo, no meio do corredor do tribunal, ambos chorando como crianças. Católicos e evangélicos que testemunharam aquele abraço ficaram em silêncio. Alguns começaram a chorar também. Quando a sessão recomeçou, o juiz estava diferente. Mais suave, mais pensativo. Ele disse: em 30 anos de magistratura, nunca presenciei algo assim. 40 homens relatando sonhos idênticos, com detalhes que correspondem entre si. Perícia psicológica não encontrou explicação. E agora, a suposta vítima principal confessa cumplicidade e pede misericórdia para os agressores. Ele fez uma pausa longa. Eu não sei o que aconteceu com vocês. Se foi fenômeno psicológico coletivo, se foi algo espiritual,
ou se foi apenas o peso da culpa manifestado de forma incomum. Mas eu sei que algo mudou aqui hoje. Ele olhou para os réus e disse: os crimes cometidos são graves. Invasão, vandalismo, profanação. Normalmente, isso resultaria em penas de 3 a 5 anos. Mas considerando o testemunho do padre Almiro, que confessou provocação sistemática, considerando o arrependimento demonstrado por todos os réus, e considerando as circunstâncias extraordinárias deste caso, vou conceder liberdade condicional para todos mediante serviços comunitários. O martelo bateu. Famílias dos réus explodiram em choro de alívio. Católicos ficaram divididos entre revolta e emoção. Evangélicos não sabiam como reagir. Cornélio foi solto naquele mesmo dia, junto com os outros 22. Quando saímos do tribunal, havia multidões dos dois lados. Alguns gritavam que eu era traidor. Outros gritavam que Cornélio era falso. Mas no meio daquela confusão, ele e eu caminhamos juntos até a porta. Eu disse a ele: Cornélio, eu quero reconstruir a igreja. Mas não quero fazer isso sozinho. Você e seus irmãos querem ajudar. Ele me olhou surpreso. Você está falando sério? Depois de tudo o que fizemos? Eu respondi: nós destruímos juntos. Vamos reconstruir juntos também. Nos dias seguintes, aconteceu algo que ninguém esperava. Os 40 evangélicos que participaram da invasão se juntaram aos católicos da paróquia para reconstruir a igreja. Evangélicos e católicos trabalhando lado a lado, limpando escombros, pintando paredes, consertando bancos, restaurando o que tinha sido quebrado. No primeiro dia, havia tensão. Católicos não sabiam como agir perto dos homens que tinham profanado sua igreja. Evangélicos se sentiam culpados e desconfortáveis. Mas aos poucos, o trabalho conjunto começou a quebrar as barreiras. Dona Carmen, uma católica de 70 anos que estava na missa durante a invasão, trouxe café e bolo para todos os trabalhadores, incluindo os evangélicos. Josias, um dos invasores, ajudou a carregar materiais pesados para o altar que ele tinha ajudado a profanar. Um jovem evangélico chamado Diogo trabalhou ao lado do católico Antônio para restaurar as janelas quebradas. Aos poucos, começaram a conversar, a compartilhar histórias, a se conhecer como pessoas, não como inimigos religiosos. E algo bonito começou a nascer ali. Valdemar apareceu no terceiro dia de reconstrução. Eu estava subido em uma escada pintando a parede quando o vi entrar pela porta. Desci correndo e corri até ele. Valdemar, você veio. Ele me olhou com os olhos marejados. Eu vi a notícia do julgamento. Vi você confessar tudo. Vi você pedir misericórdia para eles. E pensei, esse não é o Almiro que me expulsou de casa. Esse é o Almiro que eu sempre quis que você fosse. Nos abraçamos ali, no meio da igreja em reconstrução, primos que tinham sido separados por anos de intolerância religiosa. Me perdoa, Valdemar, por tudo. Ele respondeu, chorando, já perdoei. Agora você precisa se perdoar também. A reconstrução levou 2 semanas. Cada dia, mais pessoas apareciam para ajudar. Católicos traziam materiais, evangélicos traziam força de trabalho, e juntos transformavam destruição em algo novo. Mas o mais importante não era a igreja física sendo restaurada. Era a comunidade sendo reconstruída. Histórias eram compartilhadas durante os intervalos. Católicos contavam por que Maria era tão importante para eles. Evangélicos explicavam por que tinham dificuldade com imagens. E pela primeira vez, ambos os lados ouviam de verdade, sem julgar, sem atacar. Cornélio e eu passamos horas conversando durante a reconstrução. Ele me contou sobre sua infância pobre, sobre como encontrou fé em uma igreja evangélica que o acolheu quando estava nas ruas. Me contou sobre seu medo de que católicos estivessem enganando pessoas simples com idolatria, como ele tinha aprendido. E aos poucos, entendi que o ódio dele, assim como o meu, vinha de dor não curada e de ensinamentos distorcidos. Eu compartilhei minha história também. A humilhação do meu pai. A raiva que carreguei por anos. Como transformei Maria em arma em vez de acolhê-la como mãe. Uma tarde, enquanto trabalhávamos no altar, Cornélio me perguntou, Padre Almiro, você realmente acha que foi Maria que apareceu nos nossos sonhos? Parei o que estava fazendo e pensei, eu não sei, Cornélio. Mas eu sei que algo maior que nós aconteceu. 40 homens tendo o mesmo sonho não é coincidência. E se foi ela ou não, o resultado é o mesmo. Estamos aqui, reconstruindo juntos, em vez de nos destruindo. Ele assentiu devagar. Sabe o que é estranho? No sonho,
Ela nunca disse que estávamos errados por não acreditar nela. Ela só disse que estávamos errados por destruir em nome do filho dela. Como se o problema não fosse teologia, mas amor. Aquelas palavras ficaram comigo. O problema não era teologia, mas amor. Durante anos, eu tinha travado guerras teológicas, provando que minha doutrina estava certa, que minha igreja era verdadeira, que minha interpretação era superior. Mas no processo, perdi completamente o amor. E sem amor, todas as doutrinas corretas do mundo não significam nada. Paulo disse isso há 2000 anos. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, sou como o sino que ressoa. Eu tinha sido um sino vazio durante toda a minha vida sacerdotal. Barulho sem substância. Quando a reconstrução terminou, organizamos uma cerimônia de reabertura. Mas não seria apenas uma missa católica. Seria um momento interreligioso. Cornélio e eu concordamos em celebrar juntos. Eu conduziria a parte católica, ele faria uma pregação evangélica, e juntos faríamos um ato simbólico de paz. A diocese ficou dividida sobre isso. Alguns bispos me apoiaram, dizendo que era um exemplo profundo de reconciliação. Outros me criticaram, dizendo que eu estava comprometendo a doutrina. Mas eu tinha certeza de que era o caminho certo. A igreja estava lotada no dia da reabertura. Católicos, evangélicos, curiosos, jornalistas, todos queriam testemunhar aquele momento histórico. A imagem de Nossa Senhora que tinha sido destruída foi restaurada por um artesão da comunidade chamado Seu Joaquim. Mas a pedido meu, ele deixou algumas rachaduras visíveis. Eu queria que as marcas permanecessem. Não como símbolo de destruição, mas como lembrança de que até o que é quebrado pode ser restaurado. E que as cicatrizes não são vergonha, são testemunho de cura. Comecei a cerimônia explicando o que tinha acontecido. A invasão, minha culpa, os sonhos coletivos, o julgamento, o perdão mútuo, a reconstrução conjunta. Minha voz falhou várias vezes. Tive que parar para respirar, para controlar as lágrimas. Mas continuei. Eu aprendi algo nesse processo, disse. Aprendi que defender a fé não significa atacar quem discorda. Aprendi que amar Maria não é odiar quem não acredita nela. Aprendi que o verdadeiro templo de Deus não é feito de pedras, mas de amor entre irmãos. E quando destruímos esse amor em nome de Deus, nós profanamos o único templo que realmente importa. Então Cornélio subiu para pregar. Ele falou sobre conversão, mas não conversão religiosa, de uma denominação para outra. Conversão do coração. Eu passei anos pregando que católicos estavam errados, ele disse. Passei anos atacando imagens, atacando Maria, atacando tradições que eu não entendia. E chamei isso de zelo por Deus. Mas não era zelo. Era orgulho disfarçado de fé. E quando esse orgulho me levou a invadir uma igreja e profanar o que era sagrado para outras pessoas, Deus me mostrou que eu tinha me perdido completamente. Ele olhou para os católicos presentes. Eu peço perdão a todos vocês, por ter violado seu espaço sagrado, por ter quebrado o que vocês amavam, por ter machucado vocês em nome de Deus. Depois, fizemos o ato simbólico. Cornélio e eu seguramos juntos a imagem restaurada de Nossa Senhora e a colocamos em seu lugar no altar. Abaixo dela, instalamos uma placa que escrevemos juntos: as rachaduras nos lembram, quando quebramos uns aos outros, quebramos o coração dela. A igreja inteira ficou em silêncio. E então, espontaneamente, católicos e evangélicos começaram a se abraçar. Pessoas que tinham sido inimigas semanas atrás, chorando nos braços umas das outras. Foi o momento mais sagrado que já vivi como padre. Nos meses seguintes, criamos formalmente o Pacto Aparecida, um movimento interreligioso onde católicos e evangélicos se comprometem publicamente a nunca mais atacar uns aos outros. O compromisso era simples: antes de criticar a fé do outro, perguntar: isso vai construir amor ou destruí-lo? Se a resposta fosse destruir, não falar. Começou pequeno, apenas nossa comunidade. Mas logo outras igrejas, católicas e evangélicas, começaram a aderir. O movimento se espalhou por cidades vizinhas. Histórias de reconciliação começaram a surgir em lugares onde antes só havia guerra religiosa. Minha suspensão foi levantada após 3 meses, mas eu voltei ao sacerdócio diferente. Não voltei como o padre guerreiro que ataca hereges. Voltei como o padre quebrado que aprendeu que cicatrizes são sagradas. Comecei a visitar igrejas evangélicas para falar sobre reconciliação. Cornélio fazia o mesmo em igrejas católicas. Juntos, demos dezenas de palestras sobre como transformamos ódio mútuo em amor fraterno.
Nem todos gostavam. Católicos radicais me chamavam de traidor. Evangélicos radicais acusavam Cornélio de ter se vendido. Mas a maioria silenciosa que estava cansada de guerras religiosas, nos abraçava. Valdemar se tornou um dos coordenadores do Pacto Aparecida. Ele, que tinha sofrido tanto por estar no meio do fogo cruzado entre católicos e evangélicos na própria família, agora trabalhava para construir pontes. Almiro, ele me disse um dia, durante anos eu orei para que você mudasse. Mas eu nunca imaginei que a mudança viria assim, através de tanta dor, tanto quebramento. Mas agora entendo que às vezes Deus precisa nos quebrar completamente para nos reconstruir do jeito certo. Ele tinha razão. Eu precisei ser quebrado. Meu orgulho, minha raiva, minha necessidade de estar certo. Tudo precisou ser destruído para que algo novo nascesse. Padre Crisóstomo me visitou alguns meses depois da reabertura da igreja. Ele estava visivelmente emocionado. Sentamos na sacristia, o mesmo lugar onde ele tinha me segurado pelos ombros na noite da invasão, tentando me impedir de partir para cima de Cornélio. Almiro, ele disse, eu rezei por você durante 30 anos. Desde o dia que você entrou no seminário, eu via um jovem cheio de zelo, mas também cheio de raiva não resolvida. Eu tentei alertá-lo tantas vezes. Mas você não estava pronto para ouvir, até que a vida te quebrou de um jeito que nenhuma palavra minha poderia fazer. Ele segurou minhas mãos. Agora você finalmente entendeu o que significa ser padre. Não é ser guerreiro. É ser ponte. Aquelas palavras ficaram gravadas em mim. Ser ponte. Durante anos, eu tinha sido o muro. Separando, dividindo, protegendo meu lado contra o lado deles. Mas Maria nunca foi muro. Ela sempre foi ponte. Entre céu e terra. Entre Deus e humanidade. Entre pecadores e misericórdia. E se eu realmente queria honrá-la, não podia fazer isso atacando quem não acreditava nela. Precisava fazer isso sendo ponte, como ela foi. Conectando pessoas que estavam separadas. Trazendo amor onde havia ódio. Construindo onde outros destruíam. Comecei a mudar completamente minha forma de celebrar missa. Antes, minhas homilias eram cheias de ataques velados a evangélicos, a modernismos, a qualquer coisa que eu considerasse ameaça à fé. Agora, falava sobre amor concreto. Sobre perdão que dói. Sobre humildade que exige quebramento. Sobre como Jesus nunca pediu que defendêssemos sua mãe com violência, mas que vivêssemos o amor que ela viveu. Alguns fiéis estranharam no início. Estavam acostumados com o padre combativo, o que não tinha medo de falar verdades duras. Mas aos poucos, muitos começaram a entender que verdade sem amor é apenas crueldade disfarçada. Uma senhora chamada Dona Efigênia me procurou após uma missa. Ela tinha uns 80 anos, era viúva, extremamente devota. Padre Almiro, ela disse, eu preciso confessar algo. Durante anos, eu vim às suas missas porque você atacava os evangélicos. Meu filho se converteu ao evangelicalismo há 10 anos e desde então não fala mais comigo. Eu achava que você estava certo, que eles eram inimigos, que precisavam ser combatidos. Mas depois de tudo o que aconteceu, eu entendi que fui eu quem afastou meu filho. Não foi a fé dele. Foi minha intolerância. Ela chorava. Será que ainda dá tempo de consertar? Segurei as mãos dela e disse, Dona Efigênia, sempre dá tempo enquanto há vida. Sempre. Ajudei-a a entrar em contato com o filho. No começo, ele resistiu. 10 anos de mágoa não se curam da noite para o dia. Mas aos poucos, com conversas mediadas, com pedidos sinceros de perdão, com gestos concretos de amor, eles começaram a se reaproximar. 3 meses depois, o filho dela veio à Igreja Católica pela primeira vez em uma década. Não para voltar ao catolicismo, mas para ver a mãe receber uma bênção especial. E quando Dona Efigênia viu o filho ali, em uma igreja católica, apoiando-a mesmo sendo evangélico, ela desabou em lágrimas. Padre, ela me disse depois, eu recuperei meu filho. E só precisei perder meu orgulho. Histórias como essa começaram a se multiplicar. Famílias divididas por décadas por causa de conversões religiosas estavam se reencontrando. O Pacto Aparecida tinha criado um espaço seguro onde católicos e evangélicos podiam dialogar sem medo de ataque. Realizávamos encontros mensais onde pessoas compartilhavam suas histórias. Um homem contou como parou de falar com a irmã por 15 anos porque ela virou evangélica. Uma mulher compartilhou como foi expulsa de casa pela mãe católica quando se casou com um pastor. E ao ouvir essas histórias, tanto católicos quanto evangélicos percebiam que a dor era a mesma dos dois lados.
Cornélio também estava mudando. Ele me contou que sua igreja tinha passado por transformação profunda após a invasão. Almiro, antes eu pregava que católicos adoravam ídolos e estavam no caminho errado. Meus fiéis acreditavam nisso. Alguns ainda acreditam. Mas agora eu prego algo diferente. Não importa se discordamos sobre Maria, sobre imagens, sobre sacramentos. O que importa é se amamos. Porque no juízo final, Jesus não vai perguntar se defendemos a doutrina certa. Vai perguntar se amamos o próximo. Ele fez uma pausa. Alguns membros saíram da igreja por causa disso. Disseram que eu me tornei morno, que compromete a verdade. Mas outros estão florescendo de um jeito que nunca vi. Estão livres do fardo de ter que estar sempre certos, sempre em guerra. Um dia, Cornélio me ligou empolgado. Almiro, você precisa vir aqui. Agora. Fui até a igreja dele e encontrei algo surpreendente. No hall de entrada, eles tinham instalado uma pequena imagem de Nossa Senhora Aparecida. Não para adoração, como explicou Cornélio, mas como símbolo de respeito. Eu não vou começar a orar para Maria, ele disse. Isso vai contra minhas convicções teológicas. Mas posso respeitá-la como mãe de Jesus. Posso honrá-la como mulher de fé. E posso ter sua imagem aqui como lembrete de que católicos são nossos irmãos, não nossos inimigos. Fiquei sem palavras. Aquele gesto simples representava uma mudança monumental. Em retribuição, instalei na minha igreja um versículo que evangélicos amam, destacado em uma placa de madeira, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Não era doutrina que católicos costumavam enfatizar, mas era verdade bíblica que precisávamos lembrar. E simbolizava que eu também podia aprender com evangélicos, que eles tinham algo valioso a ensinar sobre fé pessoal, sobre relacionamento direto com Deus, sobre simplicidade de culto. Não precisávamos concordar em tudo. Precisávamos apenas respeitar e aprender uns com os outros. O primeiro aniversário da invasão estava chegando. Decidimos fazer algo especial. Uma vigília conjunta, católicos e evangélicos, no exato dia e horário em que a igreja tinha sido invadida. Não para lembrar a violência, mas para celebrar a transformação. Convidamos todas as famílias envolvidas, tanto dos invasores quanto dos fiéis que estavam na missa naquele dia. Muitos vieram. Alguns ainda com cicatrizes emocionais, mas dispostos a continuar o processo de cura. A vigília começou às 7 da noite, o mesmo horário da invasão. Mas desta vez, em vez de gritos de ódio, havia cânticos de paz. Católicos cantaram suas músicas marianas. Evangélicos cantaram seus hinos de adoração. E no final, cantamos juntos Quão Grande é o Meu Deus, uma música que ambos conheciam. Ver 500 pessoas, católicas e evangélicas, cantando a mesma canção no mesmo espaço que tinha sido palco de tanta violência um ano atrás, foi avassalador. Muitos choravam. Eu chorava. Cornélio chorava. Porque sabíamos que aquilo era impossível por esforço humano. Aquilo era graça pura. Durante a vigília, pedi que pessoas compartilhassem como aquele ano tinha transformado suas vidas. Dona Efigênia subiu e contou sobre a reconciliação com o filho. Josias, um dos invasores, contou como tinha aprendido que zelo sem amor é apenas fanatismo. Uma jovem católica chamada Beatriz contou que antes odiava evangélicos porque achava que eles insultavam Maria, mas agora tinha amigos evangélicos que a ensinaram sobre fé de um jeito que ela nunca tinha conhecido. Um pastor evangélico chamado Samuel contou que antes ensinava seus fiéis a evitar católicos, mas agora trabalhava junto com um padre católico em projetos sociais da comunidade. No final da vigília, Cornélio e eu ficamos lado a lado em frente à imagem restaurada de Nossa Senhora. Ele olhou para as rachaduras que tínhamos deixado propositalmente visíveis e disse: "Sabe, Almiro, antes eu teria vergonha dessas rachaduras. Teria querido escondê-las, fingir que nunca aconteceu. Mas agora eu entendo que elas são a parte mais importante. Porque mostram que quebrar não é o fim. Restauração é possível. E às vezes, o que é restaurado fica mais bonito do que o que nunca foi quebrado." Concordei em silêncio. Minhas próprias rachaduras internas, todas aquelas feridas da infância, toda aquela raiva guardada, tinham sido expostas e estavam sendo curadas. Devagar, dolorosamente, mas realmente. Uma jornalista que cobriu todo o processo nos procurou para uma entrevista especial. Ela queria documentar o que estava chamando de o milagre de Aparecida. Hesitamos no início. Não queríamos transformar aquilo em espetáculo. Mas ela explicou: padres e pastores do Brasil inteiro estão se atacando nas redes sociais todos os dias. Fiéis estão dividindo famílias por causa de religião.
Violência religiosa está aumentando. As pessoas precisam saber que outro caminho é possível. Concordamos, mas com uma condição: não queríamos ser apresentados como heróis. Queríamos deixar claro que fomos os vilões primeiro, e que transformação só veio através de quebramento profundo. A entrevista foi transmitida nacionalmente. Contamos tudo: minha provocação sistemática, a invasão violenta, os sonhos inexplicáveis, o julgamento, o perdão mútuo, a reconstrução conjunta. Não escondemos nada. Não tentamos nos pintar melhor do que éramos. E a resposta foi avassaladora. Milhares de mensagens chegaram. Padres confessando que também atacavam evangélicos em homilias. Pastores admitindo que ensinavam seus fiéis a odiar católicos. Famílias divididas perguntando como poderiam se reconciliar. Comunidades querendo replicar o pacto Aparecida em suas cidades. Mas também vieram ataques. Católicos tradicionalistas me acusaram de traição, de relativismo, de comprometer a doutrina. Um grupo enviou carta ao Vaticano pedindo minha excomunhão. Evangélicos fundamentalistas atacaram Cornélio, dizendo que ele tinha se vendido ao catolicismo, que estava abrindo porta para sincretismo. Ambos recebemos ameaças. Mas também recebemos apoio. O bispo da minha diocese publicou carta pública me defendendo, dizendo que reconciliação não é compromisso doutrinário, mas cumprimento do mandamento de amar. Líderes evangélicos progressistas fizeram o mesmo com Cornélio. O pacto Aparecida continuou crescendo. Após 2 anos, já tinha sido adotado por mais de 200 comunidades católicas e evangélicas em todo o país. Não era um movimento grande, não tinha estrutura formal, não tinha financiamento robusto. Era apenas pessoas cansadas de guerras religiosas decidindo que amor era mais importante que estar certo. E funcionava. Não perfeitamente. Havia conflitos, havia retrocessos, havia momentos de tensão. Mas o compromisso permanecia. Antes de atacar, perguntar se isso constrói ou destrói amor. Valdemar me contou sobre uma experiência que teve. Ele participava de um grupo interreligioso do pacto e conheceu um católico chamado Rogério. Eles se tornaram amigos próximos. Um dia, Rogério convidou Valdemar para uma missa especial de Nossa Senhora. Valdemar hesitou. Almiro, eu não sei se devo ir. Eu não acredito em Maria como mediadora. Não oro para ela. Se eu for, não estou sendo hipócrita. Respondi: Valdemar, você não precisa acreditar em tudo que Rogério acredita para apoiá-lo no que é importante para ele. Você pode ir à missa como ato de amor fraterno, não como adesão doutrinária. Sua presença vai dizer: eu te respeito, mesmo discordando. Valdemar foi. E me contou depois, emocionado. Quando a missa terminou, Rogério me abraçou chorando. Ele disse que ter um amigo evangélico presente em um momento tão importante para ele foi uma das experiências mais sagradas da vida. E sabe o que é incrível? Eu não me senti desconfortável. Não senti que estava traindo minha fé. Senti que estava vivendo minha fé de verdade, porque estava amando meu irmão. Aquilo resumia tudo que o pacto Aparecida representava. Não sincretismo religioso. Não relativismo doutrinário. Mas amor prático que transcende diferenças teológicas. Padre Crisóstomo faleceu 3 anos após a invasão. Ele tinha 92 anos e morreu dormindo, em paz. No funeral, pedi para fazer a homilia. Falei sobre como ele tinha tentado me alertar durante anos, como eu o ignorei, como ele nunca desistiu de mim. Padre Crisóstomo me ensinou que ser padre não é ser guerreiro, é ser ponte. E mesmo quando eu rejeitei esse ensinamento, mesmo quando o expulsei da minha vida por não concordar com meus métodos, ele continuou rezando por mim. Continuou esperando o dia em que eu finalmente entenderia. Ele não viveu para ver o pleno fruto do pacto Aparecida, mas ele plantou a semente. Cada vez que escolho amor em vez de ataque, cada vez que construo pontes em vez de muros, é porque Padre Crisóstomo me ensinou que esse é o único caminho. Cornélio estava no funeral. Vários evangélicos estavam. E também muitos católicos que antes me seguiam nos ataques a evangélicos e agora tinham mudado. Após o funeral, um jovem seminarista se aproximou de mim. Padre Almiro, eu sigo seus vídeos antigos na internet. Aqueles em que você atacava evangélicos. Eu uso eles como modelo para minhas pregações. Mas agora, vendo tudo o que aconteceu, estou confuso. O senhor estava errado antes? Ou está errado agora? A pergunta era honesta e dolorosa. Respirei fundo e respondi: eu estava errado antes. Completamente errado. Eu usava verdades doutrinárias como armas para ferir pessoas. Eu transformei Maria,
que é mãe de misericórdia, em símbolo de divisão. Eu alimentei ódio em nome de Deus. E paguei um preço alto por isso. Vi minha igreja ser profanada, minha comunidade dividida, minha própria alma destruída. Não cometa os mesmos erros que eu cometi. Aprenda com minhas cicatrizes. Defenda sua fé, sim. Mas faça isso com amor. Porque sem amor, todas as doutrinas corretas do mundo não passam de barulho vazio. O seminarista ficou em silêncio por um momento e depois disse: Padre, o senhor pode me ensinar? Como defender a fé com amor? Sorri, com lágrimas nos olhos. Vem comigo. Vamos visitar uma igreja evangélica. E lá, vou te apresentar a pessoas que vão te ensinar coisas que nenhum livro de teologia ensina. Vão te ensinar que seus irmãos evangélicos não são inimigos, são apenas pessoas que encontraram Deus por um caminho diferente. E que há espaço para todos na mesa de Cristo. Hoje, 5 anos após a invasão, continuo sendo padre na mesma igreja. A imagem restaurada de Nossa Senhora ainda tem as rachaduras visíveis. A placa ainda está lá. As rachaduras nos lembram, quando quebramos uns aos outros, quebramos o coração dela. O Pacto Aparecida se espalhou por todo o Brasil e até começou a ser replicado em outros países da América Latina. Não sou mais o padre guerreiro que ataca hereges. Sou o padre quebrado que aprendeu que cicatrizes são sagradas. Cornélio e eu nos tornamos amigos verdadeiros. Jantamos juntos uma vez por mês, nossas famílias se conhecem, trabalhamos em projetos sociais conjuntos. Ainda discordamos sobre Maria, sobre sacramentos, sobre estrutura da igreja. Mas essas discordâncias não nos separam mais. Porque aprendemos que unidade não significa uniformidade. Significa amar apesar das diferenças. Significa construir pontes onde antes havia muros. Significa escolher misericórdia quando todos esperam vingança. As pessoas me perguntam frequentemente: Padre Almiro, você realmente acredita que foi Nossa Senhora que apareceu nos sonhos dos 40 homens? Minha resposta sempre é a mesma: eu não sei com certeza. Não sou Deus para afirmar categoricamente o que foi fenômeno psicológico, o que foi experiência espiritual coletiva, ou o que foi milagre no sentido mais estrito. Mas sei que algo aconteceu que nenhum de nós consegue explicar completamente. E sei que o fruto foi bom. Muito bom. Famílias reconciliadas, ódio transformado em amor, destruição transformada em reconstrução. E Jesus disse que pelos frutos conheceremos a árvore. Cornélio tem uma resposta diferente quando perguntam a ele: Eu não oro para Maria. Isso não mudou. Mas eu respeito profundamente quem ora. E se foi ela que apareceu naqueles sonhos, então ela me ensinou algo que nenhum sermão evangélico tinha me ensinado, que o amor de mãe transcende diferenças doutrinárias. Uma mãe não deixa de amar um filho porque ele pensa diferente. E se Maria é mãe, como católicos acreditam, então faz sentido que ela chore quando os filhos se destroem uns aos outros. Mesmo os filhos que não acreditam nela. Um dos momentos mais marcantes desses 5 anos aconteceu quando um grupo de 40 jovens, 20 católicos e 20 evangélicos, decidiu refazer simbolicamente a invasão. Mas desta vez, em vez de gritos de ódio e destruição, entraram na igreja carregando flores. Eles recriaram a formação organizada, as portas se abrindo, a entrada em grupo. Mas cada um carregava rosas brancas. Caminharam até o altar em silêncio e depositaram as flores aos pés da imagem restaurada de Nossa Senhora. Católicos e evangélicos, juntos, honrando aquele espaço que tinha sido profanado. Não foi combinado, mas espontaneamente começaram a cantar Porque Ele Vive. Católicos e evangélicos conheciam a música. E naquele momento, a igreja inteira chorou. Depois da cerimônia das flores, uma jovem evangélica chamada Letícia se aproximou de mim. Ela tinha 18 anos, era filha de um dos invasores. Padre Almiro, eu tinha 10 anos quando meu pai foi preso. Lembro de acordar no meio da noite e encontrar minha mãe chorando na cozinha. Lembro de não ter comida porque meu pai estava preso e não tinha dinheiro. Lembro de outras crianças na escola me chamarem de filha de vândalo. Eu cresci com muito ódio de católicos. Achava que vocês tinham destruído minha família. Ela fez uma pausa, emocionada. Mas meu pai mudou tanto depois que saiu da prisão. Ele me ensinou que o ódio só gera mais ódio. E quando vi você pedindo misericórdia no tribunal, mesmo sendo a vítima, algo quebrou dentro de mim. Hoje eu vim aqui não apenas para depositar flores. Vim para pedir perdão por ter carregado o ódio de vocês durante anos. Segurei as mãos dela, com lágrimas escorrendo. Letícia, você era uma criança. Você foi vítima também. Não tem nada a pedir perdão.
Mas eu te peço perdão por ter provocado tudo aquilo, por ter causado a prisão do seu pai, por ter trazido sofrimento para você e sua família. Nos abraçamos ali, no meio da igreja, e foi um dos abraços mais curativos que já recebi, porque representava uma geração inteira que não ia crescer com o mesmo ódio que nós carregamos. Representava a esperança de que o ciclo estava sendo quebrado. O trabalho do Pacto Aparecida me levou a lugares que nunca imaginei. Fui convidado para falar em universidades, em seminários, em conferências interreligiosas. Sempre levava Cornélio comigo. Sempre contávamos a história juntos. E sempre fazíamos questão de frisar: não somos exemplo a ser seguido. Somos exemplo do que não fazer, e de como a graça pode restaurar até os piores erros. Não nos apresentávamos como heróis da reconciliação. Nos apresentávamos como vilões que foram transformados. Em uma dessas conferências, um padre jovem levantou a mão e perguntou: mas Padre Almiro, reconciliação não significa relativizar a verdade? Se todos os caminhos levam a Deus, por que ainda ser católico? A pergunta era importante e merecia resposta cuidadosa. Reconciliação não é relativismo, respondi. Eu continuo acreditando que a Igreja Católica tem a plenitude da verdade revelada. Continuo acreditando em todos os sacramentos, na intercessão dos santos, no primado de Pedro. Nada disso mudou. O que mudou foi minha postura em relação a quem discorda. Antes, eu via discordância como inimizade. Agora vejo como oportunidade de diálogo. Antes, eu atacava para converter. Agora testemunho com amor e confio que o Espírito Santo faz o resto. Cornélio complementou: e do meu lado, eu continuo acreditando em sola scriptura, sola fide, sola gratia. Continuo achando que imagens não devem ser veneradas, que salvação é pela fé e não por obras, que só Jesus intercede. Mas aprendi que pessoas boas e sinceras podem discordar de mim e ainda assim amar a Deus profundamente. Padre Almiro é um homem de Deus. Não do meu jeito, mas de um jeito autêntico. E isso eu respeito. Após 5 anos, a diocese decidiu me transferir para uma paróquia maior, em uma cidade maior. Era promoção, reconhecimento pelo trabalho de reconciliação. Mas significava deixar a igreja onde tudo tinha acontecido. Fiquei dividido. Por um lado, a oportunidade de levar o Pacto Aparecida para um contexto mais amplo. Por outro, a dor de deixar aquela comunidade que tinha me visto no meu pior e no meu melhor. Consultei Padre Crisóstomo, mas ele já tinha partido. Então consultei Cornélio. Vai, ele disse, sem hesitar. Você aprendeu as lições aqui. Agora precisa compartilhá-las em outros lugares. E não se preocupa com essa comunidade. O pacto está enraizado aqui. Eu continuo aqui. Valdemar continua aqui. A semente que você plantou vai continuar crescendo. Ele tinha razão. O movimento não dependia mais de mim. Tinha vida própria. Então aceitei a transferência, mas com uma condição: que pudesse voltar todo 12 de outubro para celebrar o aniversário da invasão com a comunidade. A diocese aceitou. Minha última missa naquela igreja foi emocionante. Mais de 1000 pessoas compareceram, católicos e evangélicos. Dona Efigênia estava lá com o filho evangélico, reconciliados. Josias estava lá com a família, trabalhando agora como coordenador de projetos sociais do Pacto. Letícia estava lá, estudando para ser assistente social especializada em reconciliação religiosa. Valdemar estava lá, meu primo que eu tinha expulsado de casa e que agora era um dos meus melhores amigos. E Cornélio estava lá, o homem que eu quis agredir violentamente e que se tornou irmão de verdade. Na homilia, falei sobre ciclos. A vida é feita de ciclos. Ciclos de dor e cura. Ciclos de quebramento e restauração. Ciclos de ódio e amor. Eu encerro um ciclo aqui hoje. O ciclo que começou com uma criança vendo o pai ser humilhado e jurou vingança. O ciclo que continuou com um jovem padre usando batina para justificar raiva. O ciclo que explodiu com uma invasão violenta e quase terminou em tragédia. Mas que foi transformado pela graça em ciclo de reconciliação, de cura, de amor que transcende diferenças. Olhei para a imagem restaurada de Nossa Senhora. Essas rachaduras nos ensinaram que quebrar não é o fim. Que restauração é possível. Que cicatrizes são sagradas porque testemunham que a cura aconteceu. Após a missa, ficamos todos do lado de fora da igreja até tarde da noite. Católicos e evangélicos conversando, rindo, chorando, compartilhando memórias. Crianças correndo pelo pátio, sem entender completamente história, mas crescendo em um ambiente onde católicos e evangélicos eram amigos naturalmente.
Aquilo, mais do que qualquer discurso teológico, era o verdadeiro fruto. Uma geração sendo formada sem o ódio que marcou a nossa. Um senhor idoso que eu não conhecia se aproximou. Ele disse que era evangélico de outra cidade e tinha ouvido falar sobre o Pacto Aparecida. Padre, eu tenho 83 anos. Passei 60 anos sem falar com minha irmã porque ela é católica fervorosa e eu me tornei evangélico. 60 anos, padre. Ela está doente agora, com câncer terminal. Talvez não tenha mais que alguns meses. Eu quero me reconciliar com ela antes que seja tarde demais. Mas não sei como. Será que você pode me ajudar? Meu coração apertou. 60 anos de separação por causa de religião. 60 anos de ódio silencioso, de oportunidades perdidas, de amor desperdiçado. Vou ajudá-lo, respondi. Onde sua irmã mora? Ele disse o nome da cidade, a 3 horas dali. Amanhã eu vou com você até lá. Vamos juntos. Ele chorou abraçado em mim. Obrigado, padre. Obrigado por me dar esperança de que não é tarde demais. No dia seguinte, Cornélio insistiu em ir junto. Fomos os 3, eu, Cornélio e o senhor, que se chamava Olivério. Durante as 3 horas de viagem, Olivério contou a história. Ele e a irmã, Josefa, eram muito unidos na infância. Quando ele se converteu ao evangelicalismo aos 23 anos, a mãe católica ficou furiosa. Disse que ele tinha traído a família, traído a fé dos antepassados. Josefa ficou do lado da mãe. Chamou Olivério de herege, disse que ele estava perdido. Ele respondeu chamando a família de idólatra. A briga escalou. Ele saiu de casa e nunca mais voltou. 60 anos sem se falar. Chegamos à casa de Josefa. Era uma casa simples, bem cuidada, com imagens de santos na varanda. Olivério tremeu ao ver as imagens. Padre, eu não sei se consigo entrar aí. Aquelas imagens ainda me incomodam. Cornélio colocou a mão no ombro dele. Irmão Olivério, você não precisa concordar com as imagens. Você só precisa amar sua irmã mais do que você discorda das imagens. Consegue fazer isso? Olivério respirou fundo e assentiu. Batemos na porta. Uma mulher de uns 50 anos atendeu. Era a filha de Josefa. Expliquei quem éramos e por que estávamos ali. Ela ficou em choque. Minha mãe fala do tio Olivério até hoje. Sempre com mágoa, mas também com saudade. Ela está muito fraca, mas acho que vai querer vê-lo. Entramos devagar. A casa cheirava a remédio e a flores murchas. Josefa estava deitada em uma cama de hospital instalada na sala. Tinha 81 anos, estava magérrima, com aparência frágil. Quando viu Olivério, seus olhos se arregalaram. Olivério! Ela disse, com voz fraca. Você está aqui. Ele se aproximou, chorando. Josefa, minha irmã, eu sinto muito. Sinto muito por 60 anos de silêncio. Sinto muito por ter deixado o orgulho me afastar de você. Eu fui um tolo. Um tolo que perdeu 60 anos com a irmã por causa de religião. Me perdoa. Josefa chorava também, estendendo a mão trêmula. Olivério, eu também fui tola. Eu te chamei de herege. Te expulsei da minha vida. Eu sinto muito. Tanto tempo perdido. Tanto amor desperdiçado. Eles se abraçaram, 2 idosos quebrados pelo peso do tempo e do ódio que carregaram. Choravam como crianças. A filha de Josefa chorava também. Cornélio e eu ficamos ali, apenas testemunhando aquele momento sagrado. Depois de alguns minutos, Josefa olhou para mim e para Cornélio. Vocês são padre e pastor? Confirmamos. Um católico e um evangélico juntos? Como é possível? Sorri. Tia Josefa, nós éramos inimigos. Mas aprendemos que o amor é mais forte que qualquer diferença. E se nós conseguimos, vocês também conseguem. Josefa pediu que ficássemos para rezar. Ela queria uma oração católica e uma evangélica. Fiz uma Ave Maria, e ela rezou junto, fraca mas emocionada. Depois Cornélio fez uma oração evangélica, livre e sincera, pedindo cura para Josefa e para o relacionamento dela com Olivério. Olivério, que provavelmente não rezava a Ave Maria há 60 anos, ficou em silêncio respeitoso durante minha oração. E Josefa, que provavelmente nunca tinha ouvido oração evangélica livre, ouviu atentamente a de Cornélio. No final, ela disse, eu entendi agora. Vocês oram diferente, mas oram para o mesmo Pai. E ele ouve ambos.
Olivério passou os 3 últimos meses da vida de Josefa visitando-a toda semana. Eles recuperaram um pouco do tempo perdido. Não todo, 60 anos não se recuperam em 3 meses. Mas recuperaram o essencial, o amor. Quando Josefa faleceu, Olivério pediu que eu celebrasse o funeral católico dela. Ele estava lá, evangélico praticante, participando da missa de corpo presente da irmã católica. E quando terminou, ele disse na frente de todos: minha irmã era católica devota. Eu sou evangélico convicto. Nós discordávamos sobre muitas coisas. Mas uma coisa não tinha discordância: nós nos amávamos. E esse amor foi mais forte que qualquer diferença. Se eu pudesse voltar no tempo, não perderia 60 anos. Mas pelo menos não perdi os últimos 3 meses. E por isso sou grato. Na minha nova paróquia, a história do Pacto Aparecida já tinha chegado antes de mim. As pessoas estavam curiosas, algumas esperançosas, outras céticas. Havia tensão religiosa ali também. Católicos e evangélicos em conflito constante. Comecei devagar. Não tentei impor o pacto imediatamente. Primeiro, visitei igrejas evangélicas da região. Convidei pastores para café. Ouvi suas histórias, suas dores, suas perspectivas. E aos poucos, barreiras começaram a cair. Um pastor chamado Lindomar, conhecido por pregar agressivamente contra catolicismo, aceitou se encontrar comigo. Ele foi direto: Padre Almiro, eu vi seus vídeos antigos. Você atacava evangélicos com força. Por que mudou? Contei a história completa. A invasão, minha culpa, os sonhos, o julgamento, a transformação. Ele ouviu em silêncio. No final, disse: eu faço com católicos o que você fazia com evangélicos. Ataco, ridicularizo, uso o púlpito para alimentar divisão. E chamo isso de zelo por Deus. Mas vendo o que aconteceu com você, estou com medo de que meu zelo seja apenas raiva disfarçada também. Passei a me encontrar regularmente com Lindomar. Não para convertê-lo ao catolicismo, mas para construir amizade genuína. E aos poucos, ele também mudou. Parou de atacar católicos em suas pregações. Começou a falar sobre amor, sobre respeito, sobre diálogo. Alguns membros de sua igreja saíram, acusando-o de estar se tornando morno. Mas outros floresceram, livres do fardo de ter que estar sempre em guerra. Após 2 anos na nova paróquia, conseguimos estabelecer o Pacto Aparecida ali também. Não foi fácil. Houve resistência dos 2 lados. Mas persistimos. E aos poucos, histórias de reconciliação começaram a surgir. Famílias divididas se reunindo. Vizinhos que não se falavam há anos começando a dialogar. Jovens católicos e evangélicos trabalhando juntos em projetos sociais. O fruto era o mesmo que vimos na primeira comunidade: amor transcendendo diferenças. Todo 12 de outubro, volto à igreja onde tudo começou. Celebro missa especial com Cornélio. Visitamos a imagem restaurada de Nossa Senhora, com suas rachaduras sagradas. Lembramos da invasão, não para alimentar mágoa, mas para celebrar transformação. E renovamos nosso compromisso: nunca mais usar a fé para alimentar ódio. Sempre usar a fé para construir pontes. Hoje, com mais de 60 anos, olho para trás e vejo claramente a mão de Deus conduzindo tudo. Até os erros, até a violência, até o quebramento. Tudo foi usado para algo maior. Eu precisava ser quebrado completamente para ser reconstruído do jeito certo. Precisava ver as consequências devastadoras do ódio religioso para aprender que amor é o único caminho. Precisava profanar o templo de pedras para entender que o verdadeiro templo é o amor entre irmãos. As pessoas ainda me perguntam se realmente acredito que foi milagre. E minha resposta continua a mesma: o maior milagre não foi 40 homens tendo o mesmo sonho. O maior milagre foi 40 homens que invadiram uma igreja cheios de ódio, e um padre que os provocou com ódio, todos se transformando em construtores de paz. Isso, sim, foi milagre. Porque mudança de coração não acontece por esforço humano. Acontece por graça. Graça que age até nas situações mais impossíveis, nos corações mais endurecidos, nas feridas mais profundas. Olho para a imagem de Nossa Senhora na minha nova igreja. Ela não tem rachaduras. Mas para mim, as rachaduras invisíveis são as mais importantes. As rachaduras no meu próprio coração, que foram expostas, curadas e agora são testemunho de que restauração é possível. As rachaduras nos corações de Cornélio e dos 40 homens, que também foram curadas. As rachaduras entre católicos e evangélicos, que aos poucos estão sendo fechadas com amor.
E quando vejo jovens católicos e evangélicos trabalhando juntos, rindo juntos, orando juntos, cada um à sua maneira, mas unidos no amor, sei que não foi em vão. A dor não foi em vão. O quebramento não foi em vão. As cicatrizes não foram em vão. Porque através delas, uma geração está aprendendo que amor é mais forte que diferença, que misericórdia é mais poderosa que justiça, e que o coração de uma mãe chora quando seus filhos se destroem uns aos outros, mas se alegra quando eles finalmente entendem que são todos irmãos. Será que você também já sentiu esse chamado para escolher amor em vez de estar certo? Talvez, no fim, todos estejamos precisando da mesma cura. A cura do orgulho que nos separa e a descoberta do amor que nos une.